Boa noite, graça e paz. Ainda de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor de pé nessa noite, por favor. Quem puder, por gentileza, abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, todos sabem que é um médico e deixou muito para nós, mas poucos sabem que ele é o único não-judeu que tem um livro na Bíblia, aliás, 2, e ele é muito inteligente, o seu evangelho é muito organizado e tem muito a falar para nós. Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Coloca a sua Bíblia aí no seu banco, por gentileza. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus, fale conosco, continue falando nesse púlpito. Deus, em nome de Jesus Cristo, do Senhor é a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade. Deus, do Senhor é o reino, do Senhor é essa igreja. Toma o teu trono, encontra, Deus, morada em nossos corações. Deus, eu peço que o Senhor possa abrir-nos, Deus, o nosso entendimento. Revela Cristo dentro de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, que o temor do Senhor esteja nesse lugar. Traz-nos, Deus, o avivamento genuíno. É o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Graças a Deus. Quero dar sequência àquilo que temos pregado, que o pastor tem dito já há algum tempo, sobre a volta de Jesus, sobre o arrependimento. Tudo isso nós temos falado muito aqui. E sobre também a porta estreita. Nos últimos dias ele tem dito sobre a porta estreita que devemos estar. Esse é um grande desafio. Um desafio para a igreja nos dias de hoje, onde a cada vez mais a porta tem se alargado, principalmente para os jovens. Quantos banquetes para a juventude, quantas portas, quantas baladinhas que se abrem a cada dia. Eu quero dizer o seguinte: como devemos nos posicionar diante de um cenário como esse? É claro que a Bíblia nos instrui, nos ensina que haveríamos de passar por tempos difíceis. Nós vivemos hoje um colapso político, um verdadeiro colapso. Os escândalos não param de aparecer. Digo mais, quem sabe estamos à beira de um impeachment. A gente não sabe o que nos espera aí pela frente. Uma crise econômica, uma crise moral tem tomado conta do nosso país. Os valores que Deus estabeleceu pela sua palavra têm sido virados de cabeça para baixo e tratado como coisa normal. Hoje tudo é relativo. Se um pastor se levanta para pregar a verdade,
anunciar o Evangelho de Jesus. Tem muitos que dizem, não, depende do ponto de vista do pastor, isso é relativo. Até aqui eu posso ir, até aí é religiosidade e é radicalismo. Nós vivemos um tempo muito difícil, delinquência aumentando. Esses dias eu recebi um telefonema, eu estava numa reunião de pastores, e minha mãe que me ligou sobre um jovem que já passou por essa igreja, já sentou nesses bancos. Ele havia tomado 7 tiros. Um jovem que foi criado comigo desde pequeno, mas decidiu andar no mundo das trevas, a prostituição, a pedofilia. Eu estava lá em casa hoje, antes de sair, e graças a Deus o Senhor tem me dado uma família muito abençoada, filhos abençoados, uma esposa abençoada. Só que ali em casa eu podia conduzir os meus filhos pela mão. Aqui na igreja eu consigo conduzir eles. Mas eu pensei, meus filhos estão chegando na faixa etária de 4 anos de idade. Eles vão ter que se matricular numa escola. Daqui uns dias eu não vou poder colocar ele debaixo das minhas asas. Que mundo meu filho vai enfrentar? Quem serão os seus professores? Qual será a sua escola? Quem serão os seus amigos? Por isso eu fiquei mais preocupado sobre a minha responsabilidade quanto pai. Que igreja, queridos, que igreja nossos filhos estarão? Diante de uma apostasia, diante de um afastamento da verdade, diante de uma crise religiosa que vivemos hoje. Nós vivemos uma crise religiosa, escândalos, distorção da palavra de Deus. É um momento onde que eu nunca vi na história. Nós temos tanto acesso à palavra de Deus de forma gratuita. Você tem Bíblia no celular, você tem a Bíblia que é a que eu estou usando, a tradução King James. Você tem a Bíblia do skatista, você tem a Bíblia da mulher, traduções de tudo quanto é gosto. Mas eu nunca vi um tempo de tanto analfabetismo de Bíblia, de conhecimento das Escrituras, um descaso com a palavra do Senhor. O que enfrentaremos daqui a uns anos? Quem serão os pastores dos nossos filhos amados? Então é um tempo onde a igreja do Senhor tem que se posicionar. Como nós vamos nos posicionar diante desse cenário? Lembrando que a esperança está em nós. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E eu creio demais que nós estamos onde estamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, porque Deus nos colocou como agentes de transformação. Você acredita nisso? Eu creio que eu sou um agente de transformação no meu tempo. Eu sei que você é isso no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Deus não nos escolheu à toa. O que nós precisamos é nos posicionar. Eu falava com um jovem agora há pouco sobre o grande privilégio que Deus tem nos dado nessa igreja. Aqui tem juízes, aqui tem advogados, delegados, professores, médicos, enfermeiros, enfim, quantos profissionais, pessoas que trabalham nas câmaras do legislativo, do poder executivo. Amados, o que faríamos nessa sociedade se nós nos posicionássemos diante desse cenário? Ah, querido, nós precisamos realmente de um avivamento. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus não vai levantar uma outra geração, não. É eu e você que Ele escolheu. O que nós precisamos é mudar o foco. Qual é a minha missão? Por que sou chamado? Por que sou eleito? Por que estou nessa igreja? Por que tem um pastor que tem pregado a verdade?
Porque estou numa igreja onde ainda se expõe o texto bíblico, porque eu estou aqui. O pastor Samuel tem falado e crê que o Brasil será um celeiro de missionários. Eu acredito mais que nessa igreja será, essa cidade será. Quanto jovem, quanto potencial tem aqui, quanto talento. Você é especial demais. Quantas pessoas não eram nada como eu, e hoje estou aqui não por merecimento, anunciando o Evangelho de Jesus, que para mim é a obra mais maravilhosa. Não tem algo mais importante de que ser um representante de Jesus Cristo aqui na terra. Nós temos a esperança, aleluia. Devemos nos posicionar, amados. Deus conta conosco, Deus conta com você. Jesus inicia seu ministério. A palavra do Senhor mostra que depois de um ano que ele começa o ministério, ele vai para a cidade de Nazaré, cidade onde fora criado, uma cidade onde que pessoas o conheciam, mas conhecia tão somente como o filho de José, o filho de Maria, um judeu aplicado, justo, que ajudava no sustento do seu pai, da sua família, da sua casa, alguém diferenciado, mas só. Mas chega um momento aonde Jesus haveria de se manifestar. Chegou a hora. Você sabe que chega uma hora na nossa vida que nós devemos nos posicionar, ainda que venham inimigos, ainda que venham críticas. Antes de continuar, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso cenário. Eu tenho ido muito para consultar no SUS. Eu não sei se você tem plano de saúde, mas eu não tenho. Talvez seja uma permissão de Deus eu passar porque eu estou passando. Eu vejo idosos jogados no SUS, cabecinhas brancas que deveriam estar lá descansando, levantando de madrugada para arrumar uma consulta, para arrumar um exame. Crianças à reveria jogadas. Se você vai no hospital, de pronto atendimento, você vai ver pessoas esquecidas, semanas aguardando uma cirurgia. Sabe quem que eles estão esperando? Não é a Dilma, não é a troca do presidente da república, não é um novo governo, não é, está esperando a nossa manifestação. Amados, se nós não nos voltarmos para a palavra, o povo, sabe o que o povo tem sido nesse país? Nessa falsa democracia, uma massa de manobra. Um povo cada vez mais, não me entenda mal, ignorante. Não é interesse do nosso país investir na educação, isso não é interesse. Para quê? Criar uma mente que pensa? Jamais. Cada vez mais, a educação está indo lá embaixo. Quem estuda em escola pública, eu trabalhei com alguns adolescentes, eles passam quase empurrados, não precisa nem de ir na aula. Uma crise na educação. Então Jesus, ele continua, e ele entra dentro de uma sinagoga num dia de sábado. E como de costume numa sinagoga, todo dia uma pessoa é representada para fazer a leitura, ou seja, um mestre, visitante ou pregador do dia. Jesus era o pregador do dia, e o assistente da sinagoga entrega ao Senhor Jesus o rolo. Naquele tempo nós não tínhamos papéis como hoje, as escrituras eram escritas em rolos de couro, e era colocado em locais honrosos na sinagoga. Se você vê uma sinagoga de judeus, funciona da mesma forma. E é entregue esse rolo para Jesus. E ele dá esse grande discurso, mencionando uma palavra de Isaías,
no capítulo 61. Essa palavra, amados, fora dada há mais ou menos 700 anos antes da vinda dele. A palavra onde que a esperança haveria de chegar, a resposta de Israel, a resposta dos judeus, o ungido, aquele que traria para o judeu a libertação. É claro que não uma libertação segundo os padrões de Deus, porque o judeu sempre esperou um libertador com poder político, com poder militar, mas de repente se levanta um homem de família simples, dizendo: esse Messias, esse Salvador, essa palavra está falando de mim. Ele arruma inimigos, ele arruma amigos. A Bíblia nos fala que o primeiro sentimento desse povo é tentar assassinar Jesus, a jogar ele de um precipício. Queridos, quando nós nos posicionamos diante de Deus, vai haver inimigos, vão haver críticos, pessoas vão dizer que nós somos fanáticos, religiosos, puritanos, mas nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Não podemos mais nos preocupar com o que vão pensar de nós. A Bíblia fala que Jesus tem uma visão clara do seu chamado, por isso ele não se preocupava. Não mais agora como um simples homem, mas ele se manifesta como Filho de Deus, que denuncia o erro. Jesus não vivia num cenário tão diferente do nosso. Percebam o que Jesus fez no seu tempo. Jesus libertou mulheres oprimidas. Jesus valorizou mulheres. Jesus deu assistência ao órfão, deu assistência à viúva, deu assistência ao leproso, ao cego. Jesus foi a voz do mudo, aquele que não tem direito, aquele que não é reconhecido. Uma semelhança nos dias de hoje: idosos que não têm voz, pobres que não têm voz, que não têm direitos, que são oprimidos, humilhados pelos poderosos. Esse era o cenário que Jesus vivia. Uma religião corrompida, sacerdotes se venderam, viraram políticos, virou cargo de grana. O povo que era eleito para ser representante de Deus, agora estava se vendendo. Será que é diferente dos dias de hoje? Quantos escândalos religiosos. Por isso nós desafiamos a igreja a conhecer as Escrituras. Quanta mentira tem sido pregada, quanta palavra tem sido pregada que não é pão, quanto engano, quantos cargos políticos desses púlpitos, graças a Deus que o Senhor já nos tirou essa pretensão. Quanta corrupção, não muda nada, mas Jesus se levanta em favor daqueles. Jesus enfrenta a sua família, Jesus enfrenta os religiosos, Jesus enfrenta tudo o que tinha que enfrentar para salvar pessoas, para denunciar o erro, a ponto de parar numa cruz, de morrer por conta disso. Mas depois que Jesus passou aqui, essa terra nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Amados, nós precisamos entender qual é a nossa missão. Nós não somos diferentes de Jesus. Nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos nos envolver com a obra do Senhor. Enquanto não entendermos que esse mesmo Espírito está sobre nós, nada vai mudar. Não podemos mais viver uma vida religiosa, onde escolhemos cultos para irmos, onde há pouco envolvimento. A gente tem tanta coisa na igreja,
a gente tem oração, a gente tem discipulado, a gente tem células, a gente tem evangelismo. Às vezes nós nos envolvemos em alguns eventos e aí tem tanto serviço para fazer. Aí a gente fica pensando, aonde estão aquelas mais de 2.000 pessoas que passam por aqui? Aonde estão aqueles mais de 2.000 membros catalogados, que se dizem entregar a vida para Jesus, que levantam suas mãos, que adoram e dizem amar o próximo, querido? Aonde estão? Aleluia! Aonde estão? Aonde estão vocês, não todos, que têm se escondido, que têm se omitido? Pessoas estão morrendo por conta da omissão. Aonde estamos investindo o nosso dinheiro, o nosso talento, a nossa profissão? Aonde estamos investindo? Sabemos que o Senhor é quem dá toda a autoridade, é o Senhor quem capacita o homem. Como temos usado aquilo que o Senhor tem dado para nós? Precisamos entender a nossa missão. Você não é médico à toa, você não é zelador à toa, você não é cabeleireiro à toa. Deus quer usar você. Quantas pessoas estão apagadas, já foram usadas pelo Senhor? Eu chego a 3 conclusões, no mínimo. A primeira é mais light. Eu acredito nessa primeira que alguns não têm entendimento quanto à missão. Prefiro acreditar. Missão de ser pequenos cristos aqui na terra, de fazer o que Jesus fez, de se doar em favor do próximo. Acredito que é uma falta de entendimento. A segunda já é um pouco pior. A segunda é pessoas salvas, poderosamente usadas pelo Senhor no passado, e deixaram, ou melhor, extinguiram o Espírito, a ação dele, e hoje estão frios, mortos, apáticos, vazios. Eu tenho convicção, amados, que quem foi usado por Deus e não está sendo usado hoje, pode estar rico, pode estar numa posição de poder, pode estar bem casado, mas tem um vazio na alma. É impossível nós termos um encontro com o Senhor, como diz aquela canção. Quando entramos no Santo dos Santos, querido, não sabemos viver em outro lugar. É impossível. Quando nós temos o preenchimento do Espírito, sentimos aquele poder, aquela satisfação de sermos usados por Ele. Quando isso não acontece mais, é impossível sermos felizes. Eu não creio nisso. Se o Espírito do Senhor tem sido extinguido na sua vida, nós vamos orar depois para que o Senhor reaviva isso em você. E o outro eu acho um pouco pior. Pessoas que estão na casa do Senhor, que passaram pelas águas, que foram batizadas, que estão na igreja há anos, mas se não há algo movendo, se não há interesse pelo perdido, se não há interesse pela comunhão na igreja, se não há interesse por ajudar os seus pastores, interesse pela oração, pelo discipulado, pela vida de devoção. Você sabe o que é uma vida de devoção, amados? A maioria dos cristãos hoje, uma grande maioria, só adora, só ora, só lê as escrituras no templo. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui nessa noite têm uma vida de disciplina diante do Senhor? Amados, é impossível amarmos alguém e falarmos com Ele tão somente uma vez por semana. É impossível. Eu não consigo acreditar que alguém nascido de novo não ame as escrituras, não ame a palavra. Quando eu conheci a minha esposa, o que eu mais queria era falar com ela, era conhecer ela. Mas se nós não desejamos isso de Deus, há uma chance do Espírito não habitar em nós. E se o Espírito não habita em nós, é porque não foi verdadeiramente salvo.
precisa de um arrependimento genuíno, ter um encontro com o evangelho da cruz, não esse evangelho do show, do entretenimento, das promessas de vitória, de bênção. É claro que nós sabemos que o Senhor nos abençoa, nós sabemos disso, mas a gente não precisa ficar correndo atrás dessas coisas. É impossível alguém que está com o Senhor e não ser abençoado, amados. Então não precisa correr atrás dessas coisas. E outra, o que Deus tem para mim e para você já está feito. Deus não tem um segundo plano, Ele não improvisa. O que dá para mim e para você foi feito antes da fundação do mundo, já está pronto. O que temos que fazer é tomar posse disso, amém? Aleluia! Diante disso, amados, eu tenho certeza que quando você vier orar aqui na frente vai ser diferente. O que é teu é teu. Eu estava na rua esses dias e eu fui sair com o pessoal que entrega sopa para os moradores de rua. É um outro trabalho que a igreja tem. E ali eu fiquei um pouco de tempo, eu fiquei pouco tempo ali. E ali eu encontrei um jovem de 21 anos de idade, 21 anos, bonito, da cidade do Rio de Janeiro. Aquele jovem estava vestido de saia, um top, né, aquele negócio que a mulher usa aqui, um piercing na barriga, um jovem, um menino. Mas Deus gerou em mim tanto amor por aquele jovem. Eu confesso que diante do homossexual, às vezes você tem uma barreira, mas eu fiquei impressionado como o Espírito do Senhor me moveu a ir até ele. Eu fiquei impressionado. E ele do outro lado da rua, eu disse o nome dele, chamei, vem aqui. E algo foi gerado no meu coração. Eu falei, por que você abandonou o Senhor? O que aconteceu? E ele disse para mim, os pecados da carne, né? Eu falei, olha, tudo que Deus preparou para você ainda continua lá. O diabo não pode roubar o que ele criou para você. É como se estivesse tão somente numa estante, num armário. Mas o que foi feito para você, eu não posso usar, não serve em mim. Então está tudo preparado, ainda está lá, toma posse. E eu vi aquele jovem em lágrimas, pedindo, eu quero encontrar com a minha família, eu quero voltar para o Rio de Janeiro, eu quero ele de novo, e ele quebrantado. E nós convidamos ele para orar, e ele em prantos. E ali, amados, é só Deus para fazer um negócio desse. Me lembro de Jesus, porque quem passa, ainda mais na cidade de fora, acha estranho. Mas o Senhor me colocou amor por ele, no bom sentido. Eu falei, posso te dar um abraço? Eu peguei aquele jovem, dei um abraço apertado, um abraço de pai. Ele me apertou com tanta força. Amados, é isso. Quantos necessitados estão à nossa volta? Quantos necessitados estão do seu lado, irmãos, que estão passando por crises, dificuldades na família, casamentos destruídos, mulheres e maridos que abandonaram seus lares, casamentos vivendo em adultérios, jovens aprisionados pelo pecado aí do seu lado, precisando de uma ajuda, de um pouco de atenção. No meio dessa correria, amados, a gente tem que ficar muito atento. Perceba que Jesus, no meio de uma multidão, ele sempre parava para ouvir o necessitado. Ele parava tudo. Quantas vezes diante de um leproso que ninguém queria tocar, ninguém queria nada com ele, Jesus para tudo para ouvi-lo. Ei, vamos parar com essa correria. Vamos escolher a melhor parte, servirmos as pessoas, anunciar o Evangelho. É tempo da igreja se levantar sem hipocrisia, sem esse discurso nos lábios dizendo que ama ao Senhor e que ama ao próximo. Mentira, hipocrisia. Mais de 50 milhões de chamados cristãos no país, e o país mergulhado numa crise moral. Aonde estamos nós?
O que temos feito com esse Espírito que está sobre as nossas vidas, se é que temos. Aleluia. Uma dica a você que não sente isso, reveja os conceitos. Talvez a salvação ainda não chegou na sua vida. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo não ter vontade de amar. É impossível. Não tem como. Tudo que o Espírito Santo faz é amar. Tudo que Ele faz é glorificar o nome de Jesus. É impossível nós sermos cheios do Espírito Santo e Jesus não ser o centro das nossas vidas. É impossível. O Espírito Santo, a função dele é glorificar Jesus. Se você lê João capítulo 16, você vê qual é a missão do Espírito Santo. E ele não vai andar por aí sozinho fazendo a obra, não. Se é que, apesar de que em alguns lugares, pela nossa omissão, Deus tem convertido pessoas por sonhos, por experiências de visões. Acredito que é por causa da nossa omissão. Mas o Senhor vai usar em nós. Nós somos o braço de Deus. Nós somos o abraço do Senhor. Nós somos o dinheiro do Senhor. Deus tem dado tudo para nós. Não é que Deus não tenha prosperado a igreja, é que a igreja se tornou vaidosa. Tem comido demais, tem comprado demais, tem ostentado demais, vivido uma vida que não é dela. Amados, Deus tem nos dado o suficiente para nós e para abençoar o próximo. Ele não é mentiroso. A Bíblia nos diz que Ele há de prover para nós. Queremos carro zero. Se troca uma lanterna do carro, eu tenho que trocar. Se a minha casa está velha, eu preciso comprar outra. Se a televisão está ruim, eu tenho que comprar da moda. Então não é falta de dinheiro, é excesso de vaidade. Não estou dizendo que você não deva ter luxo, ter conforto. Eu estou dizendo sobre essa ênfase demasiada, o foco em coisas erradas que nunca pode nos completar. Nunca pode nos completar. Amados, temos que entender a nossa missão. A nossa missão é sermos pequenos Cristos. E essa visão deve ser uma visão clara. Você tem que saber para que você foi chamado, o que você está fazendo aqui. A loja que você é gerente, você não está lá à toa. A rua que você mora, você não está à toa. Você tem que anunciar. Você tem que ser uma testemunha. Vimos aqui na última quarta-feira, os atletas do Tupi aqui, num culto de ação de graças. Porque temos o Henrique, líder do Atletas de Cristo, que vai lá discipular eles, faz culto. Temos o Gonçalves, que testemunha dentro daquele clube. Amados, eu não alcançaria eles. Vimos aqui ontem o projeto de skate. Oh, querido, meu Deus do céu, até eu andei de skate. Amados, o que Deus tem feito, levantado skatistas para ganhar muçulmanos no Egito, fora no Brasil todo, tribos que eu de terno e paletó não alcançaria, tribos que com meu discurso assim mais refinado não alcançaria, mas eles têm alcançado com o evangelho genuíno. E você, aonde você tem sido usado? Deus quer você que está aí. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, ele recebe um grande desafio. Ele havia sido preparado pelo Senhor, ele havia sido capacitado, aprendeu várias línguas, foi um homem que recebeu status, mas em Atos capítulo 13, ele foi comissionado de uma forma diferente. Em um momento de oração, Paulo e Barnabé, muito linda essa história. A Bíblia fala que eles jejuando e orando, buscando a presença do Senhor, diz o texto sagrado, que o Espírito do Senhor, aleluia, o Espírito de Deus separa no meio daquela multidão Paulo e Barnabé, para eles irem
E daí em diante aquele homem foi uma bomba nas mãos do Senhor, em favor do Evangelho. Queridos, em nome de Jesus, eu quero lançar um desafio para os irmãos. Jesus está às portas. A responsabilidade de salvar os perdidos está em nossas mãos. Chega um momento da nossa vida que nós temos que tomar uma postura diante de Deus. Todos aqui sabem com muita clareza o que se deve fazer, mas temos que se posicionar, nos posicionar, morrer para nós mesmos, preocupar menos com o nosso umbigo e mais com o próximo, anunciar o Evangelho. Isso eu quero dizer, um verdadeiro arrependimento, mudança de direção. Em nome de Jesus, menos vaidade, menos sonhos para essa terra. Amados, nós não somos mais daqui. A Bíblia nos fala que nós nascemos do alto. A nossa identidade não está só no cartório da terra. O nosso nome está lá no livro da vida. E existe um padrão a ser vivido, existe uma missão. Eu quero encerrar com uma história bíblica. Mateus capítulo 25, não precisa de abrir. A partir do versículo 14. Fala sobre um homem que saiu de viagem. Ele foi viajar. Um homem de muitas posses, muito dinheiro, propriedades. Esse homem não podia deixar os seus bens sozinhos, à mercê dos ladrões. E esse homem deixou alguns servos para tomar conta das coisas. E deu atribuições para um, atribuições para outros. Para uns ele deu mais, para outros menos. E o texto sagrado diz que segundo a força de cada um. Quero abrir um parêntese. Não existe ninguém que não tenha nenhum dom. Não existe ninguém que não tem nenhuma função nesse reino. Pode acontecer que outros estão sendo sobrecarregados e fazendo a sua parte. E assim a Bíblia ensina. E se aquele que é omisso na sua tarefa, o Senhor vai passar o talento para outro. A recompensa será maior, é claro, mas o desgaste também. E não é justo isso. Então tem pessoas que estão usando o talento uns dos outros. Mas a Bíblia diz que o Senhor foi de viagem. Ele não foi embora. Quem vai de viagem, volta. E chegou o dia que o Senhor, sem avisar, Ele volta. Ele volta e percebe os seus servos e vem chamar eles para recompensar. E grande parte deles, graças a Deus, fizeram o que deveriam fazer, tomaram conta de forma honesta, e o Senhor deu a recompensa para eles. Claro, justo. Mas fala daquele que o Senhor chegou e ele não estava vigilante, ele não estava cuidando das coisas de Deus. E quando ele foi argumentado pelo Senhor, ao invés de ele assumir a responsabilidade, que é o grande problema que temos hoje, justificamos os nossos erros, justificamos a nossa omissão, dizemos que não temos tempo, que não temos dinheiro, que não temos condições, que não temos talento. Amados, isso tudo diante do Senhor não tem justificativa. A Bíblia fala que o Senhor fala para aquele servo mau, infiel, não sabes que eu sou alguém rigoroso? Podia pelo menos ter colocado no banco e rendido os juros de 1,5%, um pouco mais que isso. Vou te dar a recompensa. Não quero você. Não tem justificativa, não tem galardão. O seu fim é viver eternamente longe de Deus. Vai para o lado dos bodes,
o inferno será o seu destino, lugar de ausência de Deus. Amados, está chegando o dia onde todos, grandes e pequenos, poderosos, humildes, estarão diante do Senhor. Todos nós, mortos, ressuscitarão. Não sei como vai ser esse dia, mas estaremos diante do trono, o grande trono branco, aonde teremos que prestar conta ao nosso Senhor, que virá. Aleluia. E o que temos preparado para Ele? O que temos feito com o talento que Deus nos deu? Quantos evangelistas, missionários temos aqui? Amados, o Senhor vai cobrar de nós quando deixamos de nos envolver nas coisas da igreja. Estamos aqui, temos que nos envolver. Não nos preocupamos com o que o pastor nos desafia. Não estamos nem aí na maioria das vezes, mas o Senhor há de cobrar. Com que temos gastado o nosso talento? Para ganhar dinheiro, para conquistar pessoas, para nos casar. Esse é o grande desafio para essa noite. Volte-se para a sua posição, se posicione. Talvez você não vai ser um sucesso aqui na terra, nem é para isso que Deus criou. Nem todos serão ricos, nem todos serão famosos, e os que o são é para a glória, tem propósito. Se é um grande pregador, um grande adorador, é para a glória de Deus. Se é um político, é para a glória de Deus. Se é um médico, é para a glória de Deus. Se vai ter uma família, um casamento bem sucedido, é para a glória de Deus. Fora disso é mentira. Então, nessa noite eu transfiro a responsabilidade, aliás, para nós nos vestir essa camisa. Espero que em nome do Senhor Jesus, a partir de agora, você não seja mais omisso, membro de banco, sentado, tanta gente precisando, tanta gente morrendo agora, tanta crise, sofrimento, e a resposta em nossas mãos. Nós temos a palavra: chega, 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 o tempo está acabando, Jesus está às portas, amado. O som da trombeta, você, não sei, eu pela fé já posso ouvir. As profecias já foram cumpridas, praticamente todas. Aqui foi exposto por quase 4 meses ou mais. Não temos justificativas diante de Deus. Esse é o grande desafio para essa noite. Se posicione, se arrependa, mude de direção, valorize o que é para valorizar, deixa Deus te abençoar, busque as coisas dele. Só assim você vai ser feliz, amém? Quero convidar a todos para ficarem de pé nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Curvem as suas cabeças. Não vou te chamar para vir aqui à frente. Fechem os olhos. Eu quero pedir a vocês para serem sinceros com o Senhor. Que não deem justificativa para Ele nessa noite. Peça ao Senhor perdão pela omissão, pela indiferença. Se é falta de força, falta de vigor, que você possa pedir o Espírito Santo para te dar nessa noite uma renovação, a restauração da tua fé. Seja sincero, confesse pecados, confesse adultérios, prostituição, roubos, se houver desvios. Deus conhece, não é diante de pastores, de líderes, mas o Senhor sabe quando estamos sozinhos diante da internet, no nosso trabalho, na nossa faculdade, quando saímos daqui, vamos para baladas, para os barzinhos,
não importa, mas que nessa noite, se você se voltasse para Deus, se você confessar, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e há um novo tempo na sua vida. Aleluia. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te glorifico nessa noite. Não há Deus além do Senhor. Nada, Deus, pode nos completar a não ser a tua santa presença. Nos ajuda, Deus, a andar no caminho que o Senhor escolheste. Ó Deus, nos ajuda a cumprir essa missão. Enche-nos, Deus, com teu Santo Espírito. Usa-nos, Deus, para abençoar essa terra. Como diz a tua palavra, dita a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu sei que isso é responsabilidade nossa. Nos ajuda, Deus, a ser uma bênção para essa sociedade. Nos motiva a pregar o Evangelho. Nos leva, Deus, para a casa do Senhor, para nos envolvermos com as tuas coisas. Livra-nos, Deus, do pecado, da tentação que nos aprisiona. Muito obrigado, Deus. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor, querido. Aleluia. Oh.